Como nós vimos, é no primeiro reinado que começa a vida do Brasil independente e, com ela, a construção do Estado Nacional Brasileiro. Nós discutimos um pouco sobre o processo de reconhecimento internacional dessa independência, mas agora é preciso falar sobre a questão da organização interna do Brasil. Como que este novo Estado seria regido, organizado? Bom, naquela época, nós estamos no começo do século XIX e ainda existe uma grande influência da Revolução Francesa, aquela ideia de poder dividido em três, do Estado dividido em três poderes, executivo, legislativo, judiciário, a ideia de que o soberano é a nação e não o rei. Então, essas ideias chegam, evidentemente, no Brasil, e aqui esse novo Estado Nacional deverá contar com uma Constituição. O que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de leis máxima que regula o funcionamento do Estado. Quando começa aí o processo de independência e em 1823 é criada uma Assembleia Constituinte, formada por deputados, logicamente eleitos entre a elite, porque existe uma questão nessa época que nós temos uma diferença entre os nacionais e aqueles que participam da vida política do país. A maior parte da população é constituída por mestiços, que é uma parte de homens e mulheres livres, mas são marginalmente, socialmente marginalizados, são pobres, e tem os escravos e tem as populações indígenas. Então, esta camada da população não participa da vida política do país. Quem vai participar da vida política do país são brancos, são senhores de terra, são senhores de escravos, são comerciantes, indivíduos que têm renda. São esses que votam e que são eleitos. Tá? O que nós temos aqui? Em 1823 se forma uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. O problema é que alguns deputados começam a defender um projeto de Constituição que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. E por que Constituição da Mandioca? Porque ele estabelecia que para você ser eleitor, você deveria ter uma determinada quantidade de produção de alqueire de mandioca, porque a mandioca era comida de escravos, e quem tivesse mais, teria mais escravos. Só que havia um problema na questão da Constituição da Mandioca. Essa Constituição conferia ao imperador Dom Pedro I poderes limitados, e o imperador não queria ter isso. Ele queria se posicionar como uma figura central na cena e no debate político do Brasil. Como os deputados não revisaram não cederam a estas exigências do imperador Dom Pedro, ocorre um confronto entre a Assembleia Constituinte e o imperador. E esse confronto termina com a Assembleia sendo dissolvida por ordem do imperador, que manda a guarda cercar a Assembleia. Inclusive, é a partir daí que vai começar a ter um confronto entre Dom Pedro e os irmãos Andrade, que até então tinham apoiado. E este episódio, que ocorre no dia 12 de novembro de 1823, ficou conhecida como a Noite da Agonia, que é quando o Dom Pedro fecha a Constituinte. Isto é visto por alguns historiadores como o primeiro golpe de Estado da história do país. Dom Pedro fecha a Constituinte, não tem mais, só que tem um problema. O Brasil vai ficar sem Constituição? Não. Logo depois, uma nova Constituição é aprovada. A Assembleia é fechada em novembro de 23 e em março de 24, do ano seguinte, o país tem uma Constituição. Só que essa Constituição, que é a primeira Constituição da nossa história, foi uma Constituição outorgada. Existem duas formas de se aprovar uma Constituição. Ou ela é promulgada, ou ela é outorgada. A promulgada é aprovada dentro de uma Assembleia Constituinte, com deputados que são representantes da nação, que discutem projetos, e o principal e o projeto mais votado vira a Constituição. A outorgada é a Constituição imposta pelo governante. Ele escreve e a impõe ao país. Essa Constituição de 24, ela durou até o fim da monarquia no Brasil, até 1889, quando Dom Pedro II foi deposto. E essa Constituição estabelece o quê? Quais são os pontos centrais dela? O mais central de todos
é isso aqui que eu destaquei para vocês. O poder moderador. Segundo a Constituição de 24, o Estado brasileiro é dividido em 4 poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. O que é o executivo? O executivo é aquele que executa as leis. É aquele que governa, é aquele que administra. Ele é formado pelos ministros nomeados pelo imperador. O legislativo é o que faz as leis. Ele é formado pela Câmara dos Deputados. Os deputados são representantes eleitos em todas as províncias do Brasil, São Paulo, Mato Grosso, Grão-Pará, Bahia, Piauí, etc., e vão à capital, Rio de Janeiro, para formar o que nós podemos chamar de um congresso. E o judiciário é formado pelos juízes, é aquele que vai julgar as leis. Só que tem um detalhe. Todos esses poderes estão subordinados ao poder moderador, que é um poder exclusivo, segundo a Constituição, privativo do imperador do Brasil. Aliás, o imperador do Brasil tem um título: Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Segundo o poder moderador, apenas o imperador pode fazer uso dele. E o que faz o poder moderador? Ele interfere em todos os 3 poderes. Por exemplo, no Brasil havia a pena de morte na época. Se uma pessoa for condenada à forca por um juiz, ela só pode ir para a forca se o imperador assinar embaixo. Se o imperador achar que deve comutar a pena, alterar a pena, ele altera. Segundo a Constituição de 24, os deputados não têm um mandato fixo. Hoje, você tem 4 anos. Depois de 4 anos tem eleição. Na época isso não existe. Os deputados vão exercer seu mandato na Assembleia Geral até o imperador achar que deve. Quando o imperador achar que a Assembleia já deu, o imperador dissolve a Assembleia e convoca novas eleições. Portanto, ele interfere nela. E todos os ministros que governam o país são nomeados a dedo pelo imperador do Brasil. O imperador é assessorado por um conselho, o Conselho de Estado, que é formado por políticos com mais de 40 anos e com renda, que aconselham o imperador a medidas que ele deve tomar. Mas quem nomeia esse conselho é o imperador. E mais curioso de tudo, a Constituição define o imperador como pessoa sagrada e inviolável, o que significa que todos os problemas do país não são culpa do imperador. O imperador é tido como uma pessoa irresponsável. Se der algum problema, a culpa não é dele. Ele está acima da política. Além do poder moderador, que vai conferir ao imperador do Brasil uma grande autoridade, e eu diria para vocês que essa questão do poder moderador é central para entender a monarquia do Brasil. Eu vou falar dele ainda ao longo de nossas aulas de Brasil Império. Outra questão. Os deputados. Os deputados, como eu disse, são eleitos nas províncias. Mas quem é que vota? O voto, o sufrágio, é censitário. Ou seja, só vota quem tem renda. O voto é aberto para todos os homens que têm uma renda superior a 100 mil réis, que na época era uma fortuna razoável. A Constituição não fala nada sobre analfabetos, então era praxe no Brasil monárquico aceitar votos de analfabetos até 1881, quando foi feita uma reforma eleitoral que proibiu o voto de analfabeto. Então, o voto funciona com base na renda. Uma outra questão é a Igreja Católica, a relação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, que isso, aliás, é uma coisa que não mudou da colonização para a independência. Porque na colonização, nós já vimos aqui, a coroa portuguesa e a Igreja Católica andavam de mãos dadas no processo de colonização do Brasil. Com a independência, a coroa portuguesa sai de cena e entra a coroa do Brasil. O catolicismo é considerado a religião oficial do Império do Brasil. Outras fés são permitidas? São. Dentro de casa, com a porta fechada. Culto público, só catolicismo. A Igreja Católica controla o batismo, então quando você nasce, o registro é obrigatoriamente o batismo na igreja. O casamento é o casamento religioso, que é válido, e os óbitos ficam a cargo da igreja. Inclusive, o salário de membros da igreja é pago pelo Estado.
E esses membros da igreja, eles auxiliam na administração do Estado, porque são eles que vão fazer os livros de batismo, os livros de óbito, que vão contar, que vão ajudar a ter uma noção de quantos estão nascendo, de quantos estão morrendo, de quantos estão casando. Então a igreja, ela está muito vinculada nesse momento ao Estado brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tá? E no nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco com vocês sobre a questão da política externa brasileira, nesse momento do primeiro reinado, e de alguns conflitos que vão ocorrer entre Dom Pedro I e as elites deste país, já que a Constituição, por ser outorgada, Dom Pedro foi acusado de ser autoritário e arbitrário. Isso vai dar problemas.